meu nome é Luanda do Carmo Queiroga, eu sou psicóloga, tenho 35 anos, sou mãe do Ravi e hoje eu quero contar um pouquinho para vocês da minha trajetória enquanto mulher preta, moradora da periferia e o quanto que isso tem relação também com o tema que nós estamos trabalhando, que são as ações afirmativas, que é a Lei 10.639 de 2003. Mas antes de contar um pouquinho dessa história, eu queria ressaltar o quanto que é importante o movimento que o Instituto Macunaíma está fazendo na execução desse projeto, porque a gente a gente sabe que a lei ela tem tido muitas dificuldades na sua execução, né? Então, fazer esse adendo é importante, dar essa importância ao Instituto Macunaíma, à iniciativa, é super válido. Falando um pouco da minha trajetória para vocês e um pouco do quanto ela se relaciona com a Lei 10.639, eu ainda era uma adolescente quando ocorreu a primeira conferência, o primeiro ciclo de conferências de promoção da igualdade racial. E foi a minha primeira experiência com controle social, a minha primeira experiência com conferências. Eu saí delegada da conferência municipal para a conferência estadual, e isso foi uma coisa muito interessante. E nesses dois momentos a gente discutiu muito a criação e implementação da lei, que já estava ali em tramitação. E a gente discutia ali os desafios que a gente enfrentaria, mas a gente comemorava em muito o quanto que essa lei era uma vitória dos movimentos sociais organizados, do movimento negro, e uma vitória da comunidade negra e do povo preto brasileiro. A gente, naquela época, tinha muita esperança de que a lei realmente cumpriria o seu papel educativo, a sua função de desmontar um pouco dessa estrutura racista que está na base da nossa sociedade. Hoje, olhando para a lei, eu percebo que a gente tem muito desafio ainda pela frente. São 20 anos, mas nesses 20 anos a gente não avançou no que a lei, que é tão bonita, propõe, né? A gente tem, e aí infelizmente, mais um caso de uma lei que não está sendo implementada aí. E a gente pode elencar aqui, inclusive, os motivos para a não implementação da lei da forma como deveria, elencar os motivos conectados com a base, com o que motivou a criação da lei, que é o racismo, né, em si. Então, a lei, ela enfrenta as dificuldades de implementação pela falta de vontade, pela a sociedade não dar importância, e isso tem a ver com sermos uma sociedade racista, termos uma estrutura racista que nos move e que não quer mudanças. E aí, essa conexão, né, da questão racial com a minha vida, ela não está só na minha experiência, nessa primeira experiência com controle social e na conferência e com a implementação da lei, mas também com a trajetória que eu fui, o caminho que eu fui traçando aí enquanto trajetória de vida. Então, eu me formei em psicologia, eu entrei para a universidade num tempo em que não existia uma política de ação afirmativa ainda na UFMG, que foi a universidade que eu entrei. A gente estava ainda lutando para ter cotas na UFMG, poucos anos depois a gente teve esta vitória também. E ao longo da minha trajetória na universidade, eu busquei também o fazer e o saber de uma psicologia preta, de uma psicologia que teorizasse sobre o racismo, que teorizasse sobre africanidades, sobre a nossa ancestralidade, as nossas raízes. E isso culminou no meu mestrado, que foi estudar a cultura afro-brasileira. Estudei Iemanjá, mas a partir de Iemanjá pude aí estudar um pouco da cultura afro-brasileira, né? E na conclusão do meu mestrado, né, que é também algo para a gente poder pensar e refletir, inclusive refletindo sobre a importância da Lei 10.639. Eu estudei no mestrado
como que Iemanjá, a figura de Iemanjá foi se modificando ao longo dos anos, e para isso eu utilizei as letras de música. Fui entendendo como é que Iemanjá nas letras de música foi se modificando, foi se moldando, e o quanto que ela foi sendo aceita, incorporada à cultura brasileira. E o movimento que eu percebi foi o quanto que Iemanjá ia se embranquecendo, à medida em que ela ia se embranquecendo, ia se inserindo na cultura brasileira, mas se tornando branca, misturada com as santas do catolicismo, ela foi sendo mais aceita. E hoje Iemanjá é considerada brasileira, fruto do Brasil, e muito desarticulada, desvencilhada da cultura afro-brasileira, da cultura africana, da sua raiz, que é uma raiz moldada, forjada na religião africana, nas religiões de matriz africana. E a gente percebe esse movimento, da cultura absorver aquilo que é da cultura africana, mas embranquecê-la para que ela seja aceita. Então, esse é um exemplo dentre vários exemplos que a gente pode ir citando do quanto que é importante a gente conhecer a história e cultura africana para a gente poder não incorrer em erros como esse, por exemplo, da Iemanjá, que é de ficar longe de onde ela é, da sua origem. Então a gente percebe, que as pessoas jogam flores para Iemanjá no mar, dão 3 pulinhos na água. Não tem o menor problema isso no Ano Novo. Fazer isso se tornou natural, Mas, muito pelo contrário, se a gente fala no terreiro, se a gente fala do candomblé, se a gente fala de orixá, se a gente fala de tudo que tem a ver com a cultura religiosa, e com a religião de matriz africana, daí a gente já tem muito preconceito envolvido, a gente já tem uma rejeição da sociedade, uma rejeição da cultura. E Iemanjá, que é essa figura, que é esta orixá que vem da religião, se descolou disso. É um movimento de embranquecimento e que é muito necessário da gente analisar, da gente olhar com outro foco e da gente conhecer de fato a cultura. E aí, gente, eu acho que a gente pode utilizar esse espaço, esse momento para refletir também sobre o quanto que as políticas públicas elas têm um papel importante tanto no ensino, no aprendizado, da cultura africana, mas também um papel de responsabilização, nós, agentes de políticas públicas, porque eu também sou servidora pública, nós somos responsáveis também por implementar ou por fazer acontecer a implementação desta lei. Não que a gente não tenha que responsabilizar a gestão e o poder público em si, mas nós temos um papel também provocador. E aí a gente pode provocar a gente pode provocar que aconteçam mobilizações, que aconteçam formações, capacitações para que a gente, enquanto agente público, consiga executar a lei de uma forma interessante, mas a gente também precisa assumir a nossa responsabilidade cidadã, entendendo que estamos em uma sociedade racista e que temos um papel, além de um papel social, temos um papel individual também para a gente poder pular essas barreiras raciais. E aí, assumindo essa responsabilidade individual, enquanto professoras, professores, enquanto alunas, enquanto agentes públicos, a gente precisa também nos implicar aí com a implementação da lei. Então, trazendo isso, eu convido vocês a lerem a minha dissertação ou lerem o artigo que saiu da dissertação, que é um resumo, que pode ser uma das coisas para a gente poder ir trocando ideias sobre a cultura africana. E não só isso, mas também tantos outros materiais interessantes que a gente tem disponível e que foram produzidos também a partir dos incentivos
promovidos pela lei e que a gente precisa utilizar para que a lei saia do papel de fato, né? É o que hoje a gente está correndo, buscando que isso aconteça. Por fim, eu quero dizer um pouco dessa implicação que é pessoal, né? Que não só como pessoa preta, como uma mulher preta, que tive mãe e pai militantes e que me colocaram nesse caminho da consciência de raça, da consciência de classe. Eu também sou mãe de um menino preto. Né? E a gente, quando a gente está tratando dessa temática, isso mexe muito com a gente, mexe pessoalmente, então mexe pessoalmente comigo enquanto filha, que carregou a responsabilidade de seguir com o legado de mãe e de pai, mas também enquanto mãe, que preciso garantir um mundo melhor para o meu filho. Então, eu quero que no futuro, né, que na adolescência do meu filho, que na juventude do meu filho, a gente não tenha situações como a gente tem hoje, do genocídio de jovens pretos, da vivência de preconceitos, principalmente do racismo religioso, tão perversos e tão violentos como a gente tem visto atualmente. E vai fazer a diferença o que a gente faz hoje, né, o que a gente cultiva hoje. Então, peço aí para que todo mundo se implique no que a gente está fazendo hoje, nessas formações e no que a gente pode fazer para o futuro. Agradeço imensamente ao Instituto Macunaíma, à equipe do Instituto Macunaíma, né, aos idealizadores, às idealizadoras desse projeto tão bonito e que nos traz aí esperança de um futuro melhor.